solidão, né? Então, a gente... Ah lá, tá calor já. Deu calor. Eu também tô com um pouquinho de frio, mas eu abri aqui, né? Bem, a gente está vivendo uma era agora, né, de total conectividade, né? Tá todo mundo conectado, tá todo mundo cheio de amigos, cheio de seguidor, seguindo um monte de gente. Você olha lá no Instagram, se você juntar o Instagram, vamos falar de uma coisa razoável e real, né? Se você juntar o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, dá umas 500 pessoas ali, olha quanta gente, né? Então tá bom, mas ainda tem. É verdadeiro? Então tá bom, ótimo. Né? Eu tenho no TikTok, eu tenho 3 mil. Aí, nossa, melhor que eu. Mas no Kawaii eu tenho 39 mil. Aí, né? Então. Mas aí dentro dessa ideia, né? A gente está aí todo mundo conectado, né? Todo mundo cheio de relações. São relações, né? Então são relações diretas, né? Aí a gente vai pensando assim, como que hoje, né, nos dias atuais, pois assim, o mundo nunca esteve tão conectado como está hoje, né? Hoje você consegue mandar mensagem para uma pessoa que está do outro lado do planeta em instantes, né? Ou ver mesmo que ela passou, postou lá. E a gente vive muitas vezes num estado de solidão, né? Que a solidão é um problema até crônico, né? Se a gente parar para pensar, quem já não sentiu e quem já não vivenciou, quem não vivencia hoje de solidão, né? Porque a gente pode até falar assim, nossas redes sociais é cheia de seguidores, né? E a gente pode até ter algum contato com algumas pessoas, mas a coisa aperta lá no final do dia, né? Quando eu deito na cama, que eu me cubro e viro para o lado com a cabeça no travesseiro. Ali a coisa aperta, né? E muitas vezes a gente tenta fugir dessa solidão, né? Com alguns certos artifícios, né? Então, eu chego em casa, eu ligo o som, ligo a televisão, né? Deixo tudo ligado ali para fazer barulho, para parecer que eu estou com a mente ali ocupada, né? Então, e por quê, né? Se eu tenho hoje um planeta totalmente conectado com inúmeras pessoas me olhando e eu olhando para inúmeras pessoas, porque ainda assim parece que eu me sinto solitário, né? Então, tem uma dificuldade, a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de se sentir em solitude, né, que é diferente de solidão, né? A solidão é aquela sensação que eu tenho que eu estou sozinho, que eu não tenho uma amizade, que ninguém gosta de mim, que eu não tenho relações verdadeiras e laços fortes, seja familiares, seja com amigos, né? Porque a gente tem muita conectividade, mas tem pouca troca, né? Então, troca mesmo sentar com a pessoa, trocar, conversar, que nem nós estamos aqui agora, né? Então, e a gente também não tem aquela sensação que não tem laços fortalecidos. Quando eu estou mal, quando eu estou numa situação ruim, né? Quem vem em meu socorro? Eu vou no socorro das pessoas, mas quem vem em meu socorro, né? E aí, como parece que nada em mim é acolhido, aí gera aquela sensação de solidão, que podemos até dizer que às vezes é crônica, e realmente ela se torna crônica porque ela acaba levando você numa tristeza. Muitas vezes a gente não percebe que as pessoas estão tristes, sofrendo com algum problema, né? E a gente acaba percebendo que algumas pessoas entram em depressão, né? E que é uma tristeza que ela não consegue explicar, né? Ela não consegue entender porque existe aquela tristeza, aquela solidão, né? Aquele vazio dentro dela, né? Ainda mais hoje, né? Num mundo que a gente está extremamente conectado, temos tudo na palma da mão ali, né? Em relação a relações, né? Aí imagina só também se a gente perde o celular, será que a gente entra em solidão por causa disso, da solidão? Tem gente que sofre, tem gente que fica preocupada se perder o celular. Já pensou? O namorado diz que pega seu celular e abre e vê tudo que está lá. Se você não faz nada errado, pode. Se você não faz nada errado, não tem nada. É verdade, isso está certo, né? Mas mesmo assim, né, se você perde o celular, às vezes as pessoas entram em pânico, né? Porque perderam o celular. Mas não em pânico porque tem alguma coisa errada, não, mas é porque muitas vezes a tela do celular, né, o celular em si, ele é a única companhia que a pessoa tem. Que é o celular, o computador, o tablet, qualquer produto eletrônico, né? Fica ali o dia inteiro, parece uma companhia, né? Então, ela supre, né? Ela acaba alimentando de forma subjetiva, porque não é real, né?
e preenchendo um espaço que está vazio dentro de mim, né? Então as pessoas não ficam ali só pelo vício, mas também tem outras situações, né, que a gente pode perceber que elas vão ser supridas por algo artificial, que é muito artificial, né? Você fica ali o dia inteiro, né, passando, né, a telinha, dando risada, olhando, vendo, curtindo e tal. Mas quando você desliga aquilo ali, aquela sensação de solidão, aquela sensação de vazio, ela volta. E aí você não consegue ficar 10 minutos sem voltar lá e ficar passando lá os 5, 30 segundos lá de videozinho, né? Então, até mesmo, né, os equipamentos eletrônicos hoje em dia, que eles são ferramentas que vêm para nos auxiliar, mas nós nos tornamos ferramenta da ferramenta. Né? Então nós nos tornamos escravos, né, do aparelho, né, para suprir alguma coisa. Né? Então eu vou suprir alguma coisa ali. Eu não tenho. As pessoas falam assim, não tenho o que fazer, eu fico no celular. Será que realmente a gente não tem o que fazer? Acho que todo mundo. Vamos ser criativos, né? Então, a criatividade ela é importante nesse processo, né? Até mesmo para mim sair da telinha do celular. Mas dentro disso tudo, né? Então eu falei assim, quando você chega em casa, você liga todos os aparelhos para parecer que tá ali o barulho, né? Então para você não ficar nessa sensação de solidão. Se você não está no barulho, se você não, muitas vezes está com a televisão ligada, o rádio ligado e o celular na mão, para alimentar mais ainda aquele vazio que a gente sente, né? Que ele está ali presente, né? Quando na verdade, né? Vamos pensar quando foi a última vez desde quando eu me entendo por gente, que eu parei, né, em silêncio, né? Parece ser perigoso o silêncio, ninguém quer ficar no silêncio, né? A gente fala assim, eu estou no silêncio quando eu estou dormindo. Não, você não está no silêncio quando você está dormindo, porque sua mente está com um barulho tão grande, uma confusão tão grande, que você fala dormindo, que você se mexe, que você anda, né, que você tem pesadelos, você tem um monte de sonhos, né? É uma mente muito conturbada ali, cheia de barulho, né? Então, que também tem a ver com essa situação de solidão. Mas eu fico pensando assim, né? Quando foi a última vez que a gente ficou realmente, pelo menos 1 hora, no silêncio total em casa? Total, mas você acordado, né? Lavando uma louça, talvez varrendo no chão, né? Então, assim, isso é solitude, né? Então, a solitude é o quê? É a compreensão do eu interno, né? Eu existo, eu estou aqui, e eu não preciso de artifícios de outros meios para que eu fuja da solidão, né? Porque a solidão é vazio, solitude é compreensão de você. Então é você ouvir seus pensamentos, as pessoas também deveriam ouvir os pensamentos delas, né? É você ouvir seus pensamentos, é você enxergar o seu corpo, é você enxergar o seu interno, é você ter compreensão de você num todo, né? E quando a gente começa a cortar esses artifícios, que nem o celular, que nem a televisão, que nem o rádio, né, dentro de casa, eu começo a prestar mais atenção em mim, né? Começo a prestar mais atenção naquilo que eu estou fazendo, que aí é mindfulness, né? Você está na atenção plena ali naquilo que você está fazendo. Mas a gente tem um medo muito grande de permitir que esse eu que existe em mim fale. Porque quando ele vai falar, o que ele vai dizer? O que ele vai trazer para mim, né? Então vai me trazer sofrimento, vai me trazer problema, vai me trazer pensamentos confusos, vai trazer tudo isso, né? E é nesse momento que eu começo a observar, não dialogar. Eu não faço diálogos com minha mente. Minha mente é uma ferramenta que nem um celular. Né? Eu posso usá-la ou não usá-la, mas a mente ela é uma ferramenta. Então ela vai te mandar. Do nada você está sentado aqui, de repente veio uma receita de bolo. Mas por que veio uma receita de bolo? Agora, se você falar que nessa receita de bolo vai ovo, aí você está conversando com sua mente. Né? Aí você fala assim, eu tenho que fazer esse bolo hoje com a minha família. Aí pronto, você já criou um diálogo. E aí você sai do foco do que você está agora e começa a dialogar com sua mente. Nós não devemos dialogar com nossa mente, devemos observá-la. E ela às vezes fala, pode ficar quieta, não quero saber disso. E ela vai ficar quieta, porque ela é uma ferramenta. Você é consciência, a mente é ferramenta. Né? Então quando eu aprendo a lidar com essa situação, que a mente é uma ferramenta e que eu sou consciência, eu consigo ficar no silêncio total. Né? Por quê? Porque aí eu vou silenciando essa mente, vou compreendendo como sou eu e o tudo está ao meu redor.
eu consigo ter pensamento, aí eu consigo ter pensamentos mais claros, eu consigo ter respostas mais objetivas para as situações que estão ao meu redor, e eu começo a minimizar, né, a dizimar esse vazio que existe. Você passa a não ter mais essa sensação de solidão, essa sensação de vazio, porque você está preenchido consigo mesmo. Mas enquanto a gente estiver na fuga, né, na fuga é o quê? A fuga é dessa pessoa que existe, que sou eu. A gente sempre está olhando para fora, para fora, para fora, para tudo que está ao meu redor, para todos e para tudo, mas esquece de olhar para nós. Então, quando eu não olho para nós, eu só me preocupo com o que está fora. E quando eu só me preocupo com o que está fora, eu tenho uma sensação de vazio muito grande, de solidão. Por quê? Porque eu não tenho o amparo que eu necessito. Muitas vezes, né, quando eu começo a trabalhar essa solitude, né, que não é solidão, é estado de presença, solitude, né, é um momento que eu vou conseguir, né, ficar mais livre, né? E essa liberdade, ela provém de você observar o mundo ao seu redor, mas sabendo que você é o núcleo, que você é o centro, que você é a pessoa mais importante, né? As pessoas que estão ao seu redor são importantes também, mas antes de ser um serviçal de todo mundo, eu sirvo a mim mesmo, né? Eu trago para mim tudo que é importante. Então, o que é importante para mim hoje pode não ser para as pessoas que estão ao meu redor, mas é a minha importância. E dentro dessa minha importância, eu vou fazer aquilo que é importante para mim. Ah, mas isso é egoísmo. É, mas tem que ser um egoísmo bom, não aquele egoísmo que você ofende e maltrata a outra pessoa, né? Ah, mas a outra pessoa pode não gostar, mas aí é a visão dela, né? A visão dela é um problema dela. A minha visão, que respeita os meus limites, que respeita as minhas condições, que respeita o meu ser, é outro, né? Então, dentro desse respeito que eu tenho por mim, não é uma falta de respeito não olhar só para o outro, pelo contrário, é um respeito muito grande quando eu olho primeiro para mim, e se eu tenho condições ou não de ajudar outra pessoa, eu faço. E é nisso que a gente consegue minimizar ou acabar com essa ideia de solidão, né? Porque a gente espera muito dos outros esse preenchimento. Mas será que eu estou preenchendo isso dentro de mim mesmo? Então, será que eu estou cuidando de mim ao ponto de não sentir isso? Porque quando eu espero demais dos outros, a tendência é me decepcionar. As pessoas vão decepcionar a gente, né? E não é porque elas são ruins, é porque é da natureza humana mesmo. Porque eu crio expectativa e a outra pessoa não retribui à altura da expectativa que eu criei. Então isso me causa dor, isso me causa sofrimento, isso me causa solidão, né? Porque a pessoa não vai me dar o que eu estou esperando que ela me dê. Mas eu posso trabalhar dentro de mim, né? Isso é autoconhecimento, né? O silêncio é autoconhecimento, né? Faz o teste. As pessoas falam assim, eu não consigo, vou falar de meditação, né? Eu não consigo meditar, isso não é para mim. Mas quando ela já começa a fazer esse discurso, não consigo, realmente não consegue. Porque ela já vai sabendo que não vai conseguir. A mente dela já permitiu ela entender que não consegue. Mas agora quando eu falo, não, vou tentar porque é importante para mim, né? Dentro desse processo, eu acalmar minha mente para poder ter mais calma e clareza, para poder resolver as coisas que estão dentro da minha vida. E quando eu consigo ter esse olhar, essa autonomia maior, essa situação de solidão, né, esse vazio, ele acaba se tornando inexistente. Na verdade, você consegue compreender que ele nunca existiu, mas sempre foi você que se colocou numa situação desse vazio, né? Então, trabalhar essa solitude, né? Então, como que eu posso trabalhar isso? Chegar em algum momento em casa, você não precisa meditar nem nada, só senta no sofá e relaxa, e deixa tudo desligado. Só relaxar, né? Você vai ver como a mente da gente é cruel, ela vai começar a bombardear, mandar um monte de pensamento, né? Mas por quê? Porque é uma mente que a gente não domou ela ainda, porque lá da nossa infância até hoje a gente deixa um monte de coisa até entrando e saindo dentro da nossa mente. Quando eu começo a fechar certas portas, ela começa a ficar em desespero, né? Ela tenta arrombar, né? Mas aí quando eu consigo
né, com bastante disciplina, bastante treino, né, fazer momentos de pausas na minha vida para que eu possa ficar em silêncio e deixar esses pensamentos irem, virem, passar, ela vai se acalmando, né? É quando eu consigo ter mais clareza para resolver as coisas, é quando eu consigo ter mais clareza para ter mais saúde, é quando eu consigo ter mais clareza para ouvir aquilo que o meu espírito, o meu sexto sentido está falando. Então, por quê? Porque eu estou numa conexão maior comigo mesmo, né? Mas enquanto eu estiver no barulho muito forte, muito intenso ao meu redor, né? A minha mente sendo bombardeada por um monte de estímulo visual, banal, né? Muitas vezes é banal. Estímulo visual banal, né? Um monte de música, um monte de imagem da TV, né? Maior vai ser a solidão que eu sinto, maior vai ser a tristeza que eu vou ter em cima disso, né? E menor vai ser a conexão que eu crio comigo mesmo dentro desse processo. Então, fazer como lição de casa, né? Em algum momento, vai fazendo os testes, né, para perceber. Quando não tiver ninguém em casa, pega e senta. O mundo está vivo, né? Então você vai falar, não existe o silêncio. Realmente não existe o silêncio. Em canto nenhum do universo tem silêncio, né? Mas quando a gente fala do silêncio nessa questão, é a nossa mente entrar em calmaria, né? Então ela vai continuar mandando mensagens, né? Mas menos, né? E eu posso filtrar o que eu quero que ela mande. E eu posso até chegar um momento que ela não mande nada. Aí você fala, por que eu não estou pensando em nada? Mas eu acabei de pensar em alguma coisa. Mas é fazer testes, né? Uma lição dentro de casa. Né? Não é meditar nem nada, é só para você perceber, né? O quanto que é difícil ficar parado, em silêncio, deixando tudo que está ao seu redor acontecer. Né? Faz 10 minutos, coloca o celular para despertar. Vamos ver se conseguimos fazer essa experiência, né, de 10 minutos de silêncio, boca fechada. Se quiser fechar os olhos, fecha sem dormir, mas eu ainda falo para a pessoa ficar de olho aberto, né, para ela não dormir. 10 minutos, paradinho, quietinho, relaxado, confortável, né? E aí o que a gente tem que prestar atenção, né? Como o meu corpo se comporta, que ele não vai querer isso, meu corpo. A minha memória corporal, ela existe, a memória corporal da gente existe. Em outro momento a gente fala sobre isso. Né? Memória corporal e a minha mente, ela entra em pânico. Mas se ela ganhar, ela sempre vai estar ganhando. Né? Então vamos fazer um testezinho, quando chegar em casa, né, se estiver lá, né, não tiver ninguém, senta lá, respira e só desliga tudo por 10 minutos. Pensa. E aí observa você, não é tudo que está acontecendo ao redor, observa você. Né? Se sua mente se acalmar, graças a Deus. Agora, se ela não se acalmar, aí você pode ir testando ela, que um momento ela para. Demorou uns 7 anos para isso acontecer com mais. Eu agora que a minha mente está se acalmando, porque antes era a noite inteira. Aí eu ficava assim, eu tenho que dormir, eu tenho que tirar isso aqui da cabeça, mas aí volta, aí um monte de gente começa a falar na cabeça. Aí eu comecei a tomar sertralina também. Então, mas a sertralina. Não, mas a sertralina ela vai baixar, ela vai dar uma baixada na sua adrenalina ali. Eu não sei qual que é o efeito da sertralina, você sabe? O psiquiatra passou 4 agora de manhã. Então, mas o que acontece, né? Essa ansiedade, alguma coisa lá no futuro, né? Você começa a pensar demais no que vai acontecer lá na frente. Isso, é verdade. Então, assim, a gente fala, eu estou falando de linhas filosóficas, tá, gente? Não é psiquiátrica nem da psicologia, senão alguém vai lá e manda um puxão de orelha, né? Então, falando de linha filosófica, né? Então, assim, você está apegado a alguma coisa que ainda não está acontecendo, é uma probabilidade. Então, probabilidades são situações que podem acontecer ou não, né? Porque no final das contas, você começa a criar a ideia de que algo está próximo de acontecer ou que vai acontecer, e aí você começa a querer controlar tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, né? Então, e a gente não tem controle de nada. Nada vai acontecer com... A gente cria uma ideia. Então, criar uma ideia... Segunda-feira que vem eu tenho que ir no centro. Eu sei que eu tenho que ir segunda-feira no centro. Né? Centro de São Paulo. Né?
Aí eu posso pegar trânsito, pode chover, pode fazer sol, pode o carro bater, pode alguém se acidentar, pode estar tudo parado. Então, assim, se eu começar a pensar nessas probabilidades que estão acontecendo, que podem acontecer, aí eu começo a encher minha mente. E ela começa a mudar mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa. Quando a gente acorda de madrugada, né, e perde o sono por causa do excesso de sono, você deixa eu terminar, deixa eu ver. Eu senti que chega alguma coisa, meus dois. Então, rapidinho. Mas Então, já estão pensando no feijão, que nem ele falou. Que eu... quando você acordar de madrugada sem sono, né? Então, aí, porque você já está com a mente cheia, aí você fica falando, aí você fica brigando, eu quero dormir, eu tô cansado, eu quero dormir, não é? E não consegue dormir. O que eu recomendo é o quê? Levanta, pega um copinho d'água, bebe, né, água geladinha e tal, porque aí você já dá uma resfriada ali no palato, no cérebro. Senta na cama, senta mesmo, né? Fica sentadinho ali, só respira pelo nariz, solta pelo nariz, faz uma oração, né? E fique em silêncio. Se vir um pensamento, fala assim, eu cancelo, está cancelado. Cancela, dá certo. Cancela. Eu faço um chá de camomila. É bom também. Eu sempre levanto, tento tirar a cabeça e não vai. Não, então, mas é porque você está interagindo. Quando você fala assim, eu quero dormir, aí a sua mente vai te mandar mais coisas. Esses dias eu fiquei 3 dias, lembra, Natália, sem dormir, a noite inteira, sem dormir. Não conseguia dormir nem cedo, nem de noite, nem nada, e ficou. Aí por isso que o psiquiatra passou 4 semanas. Então, mas é que acontece, né? A droga, ela vai te desligar. Então isso não é bom, porque ele não está resolvendo o problema, ela está desligando você. Então, o que nós precisamos fazer, o que é muito difícil, né, e que é trabalhoso, não é enfrentar, porque não é uma luta, né, mas é você dominar os seus pensamentos. Né? Então, dominar é treino, né, é disciplina. Então, se isso acontece à noite, senta, respira, foca na sua respiração, ouve só a sua respiração. Né? Às vezes, lá no início, quando eu comecei a fazer isso, eu estava lá, às 7 horas da manhã eu tenho que sair para trabalhar, caramba, mano. Então já começa a vir o pensamento, já está clareando o dia. Mas aí você tem que voltar de novo, volta na respiração, né? Vai lá, respira, até o corpo se acalmar, porque você acordou já com excesso. Por que você acorda? Você já está com excesso de pensamento, mesmo durante o sono, né? Então, antes de dormir, né, o ideal, né, é fazer também a mesma situação. Você senta, a gente não tem o costume de relaxar. A gente toma banho, deita e dorme. A televisão está ligada, dorme com a televisão ligada. Né? Coloca ela para desligar. Ou eu venho, tomei um banho, estou fazendo alguma coisa, vai lá, deito, já me cubro e já cai no sono. Sua mente não parou, ela não relaxou. Então, o ideal que antes de você dormir é que você relaxe. Né? Então, você vai lá, sente, né? na própria cama mesmo. Fecha os olhos, faz oração. Relaxa, né? Respira, sente que o coração está mais devagar, sente que sua mente está mais leve, aí você vai dormir, porque você está preparando o seu corpo para dormir, nós não preparamos mais nosso corpo para dormir. A gente pega dentro e dorme. Não, faço oração, agora também estou fazendo a novena do Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, muito bom. Né? Aí, então, mas é colocar o corpo em estado de relaxamento, preparar ele para esse momento, né, de ir dormir. E aí, se acontecer de acordar à noite, senta, ora de novo, respira, né? Se o pensamento vir, deixa, do mesmo jeito que ele veio de canto nenhum, ele vai embora para canto nenhum. Agora, se você entrar em pânico com o pensamento, aí você não dorme mais à noite. Ela não dorme. A Jéssica não vai conseguir dormir já é 5 da manhã. Então. Quase todo dia. E é isso para o serviço. Então, é uma... Como você falou, ela chega, toma banho, janta e já vai deitar. Então ela não preparou o corpo, né? Então, o ideal é você preparar o corpo, você sentar um pouquinho, né? Quando você já está treinado nisso, quando o seu corpo já está habituado com isso, dá certo você pegar, assistir uma televisãozinha, desligar e dormir, né? Mas quando ele não está habituado, ele não desliga, sua mente continua ativa. Ela está muito acelerada a mente. Quando chega em casa, parece que tá... não parou, então só deitou e a mente continua funcionando. E aí quando você acorda, não sei se você tem essa sensação, você já acorda no pensamento. Não é assim, eu acordei, eu despertei, eu acordei, e de repente as coisas começam a vir. Não. A maioria das pessoas já acordam no pensamento, já está cheio, né? Então, é uma mente acelerada por causa
desse excesso. Então, gente, hoje foi sobre solidão, né? Nossa palestra de hoje. E quarta-feira tem mais. Se inscreve no canal, assina o sininho. Assina o sininho? Aperta o sininho, né? Ative o sininho. E é isso aí, gente. Um grande abraço e até a próxima. E por que eu levanto meia-noite?